Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Carla, eu sou psicóloga e hoje eu tenho desenvolvido, atualmente, eu tenho desenvolvido uma página que fala sobre o tema luto. Espero que esse lugar seja um espaço de aconchego, de acolhimento. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a Mara, que tem uma história belíssima para contar para a gente. Eu vou pedir que a Mara se apresente, por favor, e conte um pouquinho da sua história linda que você me contou com a sua avó, né? Que você foi criada praticamente com ela, né? E, gente, uma história muito bonita que vale muito a pena conhecer. Mara, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite, né, de estar aqui com a gente hoje. E eu gostaria que você se apresentasse e contasse pra gente um pouquinho dessa história. Boa noite, Carla. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu sou a Mara, eu sou gestora comercial, sou a mãe do Alisson. Eu fui criada pelos meus avós, né? A minha mãe me teve, quando eu nasci, minha mãe tinha 14 anos e eu fiquei na casa dos meus avós. Minha mãe casou com outra pessoa que não era o meu pai, seguiu a vida dela e os meus avós achou por bem que eu ficasse com eles. E eu acho que foi a maior bênção. Foi um presente da vida. Um presente. Fui criada com muito amor, num lar de muito amor. Tive um pai e uma mãe lindo, assim. Eu acho que essa escolha foi minha, né? De vir como a filha deles. Os meus avós, eles tiveram 15 filhos e a minha avó teve 5 abortos. Então eu falo que como o corpo físico já não aguentava mais, né, tanta gestação. Você veio no corpo da mãe. Eu vim no corpo da minha mãe, a filha dela, mas para ser dela. Há 8 anos atrás, o meu avô teve um câncer de pâncreas. Foram 19 dias desde o descobrimento até a morte dele. Foi sua primeira vivência com luto? Foi a minha primeira vivência com luto. E eu falo que eu comecei a sofrer desde o primeiro dia que a gente pegou aquele exame e viu que era um câncer. Eu acompanhei ele para Barretos, eu vivenciei todas as dores que até é como se o chão tivesse abrido, assim. Eu vivia num mundo encantado e de repente eu perdi tudo, eu perdi meu norte, assim. Sim. E a nossa ligação sempre foi muito forte por ser, sabe, assim, eu fui muito mimada, então, assim, era uma ligação muito forte. E esse período desses 19 dias, eu falo que eu amadureci muito, eu aprendi muito, porque a gente pôde conversar, a gente pôde trocar talvez coisas que a gente nunca tivesse trocado, experiências que a gente nunca tivesse trocado. O dia que ele faleceu, eu me revoltei com Deus, eu me revoltei com todo mundo, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria... Meu mundo acabou, assim. E eu não quis deixar que ninguém fizesse nada. Eu quis organizar velório, eu quis fazer túmulo, eu quis fazer tudo. Você pegou para você toda a responsabilidade? E aí eu peguei também a responsabilidade de cuidar da vovó. Eu não queria e não aceitava que nenhum filho ficasse, eu queria aquilo só para mim. Então eu me divorciei e que foi mais um luto para mim. O segundo luto. O segundo luto. E eu tinha a opção de ser inimiga do meu ex-marido, ou eu podia ser amiga dele e criar bem meu filho. E eu optei por ser amiga dele. Que bacana. E passar por cima das diferenças. E aí, pra mim poder sair daquela dor que eu tava sentindo, daquele buraco que eu tava, eu quis me afundar no trabalho e a fé também me ajudava muito. E assim, é um pouco difícil falar, né? Dolorosa. A gente fala e a gente acaba que se emociona. Sim. Mas não é que tenha tristeza, tem saudade, né? A saudade vai ser para sempre, né? Eu falo que a saudade ela é eterna, né? É eterna. E assim, a gente tem uma boa vivência, nós criamos bem o nosso filho. E eu sempre ali na casa da vovó e assim, a gente sempre juntos, né? E a minha convivência com a minha avó, assim, a nossa ligação era muito forte. Nessa época ficou morando só você e sua avó? E o Alisson. E o Alisson, que é o seu filho. O meu filho, após o falecimento. E quando foi na pandemia, eu com todo cuidado, eu não aceitava receber visitas e eu fazia tudo certinho para proteger a minha avó, que tinha 87 anos.
Porém, ela era muito saudável. A minha avó era muito saudável, ela era uma mulher de muita fé, sabe? Às vezes eu levantava pela madrugada e pegava ela orando. E assim, então, eu falo que todo exemplo de força, de fé, eu aprendi com ela, sabe? E aconteceu um fato há 3 anos atrás, que foi o filho da minha avó cometeu um suicídio. E assim, a nossa ligação era muito grande, porque Apesar de ser seu tio, era como se fosse o seu meu irmão. irmão. Ele era o meu irmão. E assim, e a nossa ligação era muito grande, assim, de eu frequentar muito a casa dele, ele frequentar muito a nossa casa, e da gente conversar, da gente tomar uma cervejinha junto. Então, assim, quando aconteceu o suicídio, eu fiquei muito assim, foi avassalador pra mim. E o suicídio mexe muito com a gente, muito. Porque não é uma morte esperada, então Isso, foi muito assim, foi muito doloroso. Sim. E aí eu me lembro que às vezes eu ficava revoltada e eu não tinha o direito de sofrer, porque a mãe dele, a dor maior era dela, né? Que era minha avó. E ela estava forte. E ela forte, ela o tempo todo firme, assim, e ela nos consolava, sabe? Naquela dor, naquele momento horroroso, ela nos consolava. Então, ela me ajudou a passar por aquilo. Quando veio a pandemia, um certo dia, a minha ajudante me ligou e me falou que ela estava com sintomas de gripe. E eu já fiquei um pouco apavorada. Sim. Cheguei em casa, ela estava um pouco febril. Eu lembro assim, eu sou adepta a chás. Eu gosto muito de chá. E aí eu fiz um chá e dei um antigripal para ela e ela passou bem. À tarde estava bem, quando foi à noite ela deu muita febre. Levei ela para Santa Casa, a gente fez o teste do Covid e o teste deu negativo. Porém, nós fomos para casa com ela e ela continuou assim, naquela insistência de febre, passando mal. E eu quis por minha conta fazer um teste, né? Eu falei, vamos fazer, eu vou, né? E fez o teste para confirmar o do nariz. E deu positivo. E aí, assim, eu já senti, quando eu olhei ela assim, bem triste, lá sentada no sofá, foi como se a gente estivesse, assim, fugindo da polícia, sabe? Eu já saí do serviço correndo e o Alisson também, assim, foi tudo muito doloroso. O Covid, ele é uma doença muito solitária, é uma doença que mexe muito com a gente, assim, e aquilo e foi bem no início da pandemia, então assim... Onde ninguém sabia nada, não tinha muita informação, né? Tudo muito incerto, assim, foi muito assustador. E quando eu olhei ela sentada lá na sala, assim, eu sabia que ela não voltaria para casa. Eu olhava para ela... Você sentiu? Eu sentia que ela não voltava para casa. Tanto assim que tem fotos que a gente tirou antes de ir pro hospital. Eu fiquei com ela no hospital e de repente ela teve que ir pra UTI. E na UTI ela era muito brava. E ela ficou muito brava querendo ir embora, assim, e eu conversava com ela e pedia, e de repente ela teve que ficar entubada. E nesse processo todo foram 22 dias. Da internação até o falecimento. E no 22º dia, o Dr. Mauro me ligou e pediu para eu descer para Santa Casa, que queria falar comigo. E me permitiu que falasse com ela. Só que ela estava entubada e ela não me ouvia. Eu achava que ela não me ouvia. Mas eu tive a oportunidade de me despedir dela ali. E eu orei por ela, eu li a Bíblia, eu li o Salmo para ela, que ela gostava muito. E eu agradeci ela por tudo que ela fez por mim. Falei para ela que eu sou uma mulher muito forte porque eu aprendi com ela e que a minha fé veio através dela, sabe? Eu tive essa oportunidade. E de repente escorria lágrimas nos olhos dela. Escorria e eu limpei o rosto dela e eu pedi para ela, eu falei assim, descansa, que lindo. Porque a sua missão terminou. Pode descansar. E saí e eu vi assim que os aparelhos oscilou muito, né? Que ela estava entubada. E eu pedi para sair do quarto e sentei na pracinha da Santa Casa. Eu e as minhas irmãs. E aí eu falei assim, ela morreu. Você sentiu? Eu senti que ela tinha morrido. E aí o telefone tocou e o Dr. Mauro pediu pra gente voltar, pra eu voltar. Quando eu voltei, ele falou assim, ela precisava despedir de você. Ela só despediu de você e faleceu.
Eu falei assim, ela faleceu junto comigo, não foi? Aí ele só confirmou que sim. Mas aí tem um procedimento, um protocolo que tem que esperar um tempinho, né? E tá. E assim, eu fiquei bem assim, arrasada. Porém, eu acho que quando a gente tem a consciência tranquila de que você viveu da melhor maneira com a pessoa, Fez o luto tudo é que mais podia, fácil. né? Enquanto estava presente, enquanto estava junto. E assim, foi tudo muito gostoso. Quando eu lembro da vovó, eu lembro dela assim, com muito carinho, porque foi tudo muito... A gente viveu intensamente tudo que a gente tinha para viver, assim, sabe? E tinha muito amor, assim, tinha muito respeito dentro da nossa casa. Eu falo que ela deixou de ser minha mãe e se tornou minha filha, né? Aí eu brinco que ela era minha menininha custosa, porque ela era geniosa, assim, tipo eu. E então, assim, o que me fez me erguer depois que eu perdi ela, porque na verdade eu fiquei meio que sem rumo, assim. Tem dias que é difícil, assim, que a saudade aperta muito, mas não tem dor. Tem muita saudade. Tem quanto tempo? Tem 2 anos. 2 anos. Tem 2 anos. E assim, a primeira coisa que eu quis fazer foi desocupar a casa. Tirar a roupa dela. Aí eu deixei uma foto, a poltrona que ela sentava eu quis trocar de lugar, eu quis mudar o jeito, a cara da casa. Algumas pessoas falavam assim, muda de casa. Eu não quis. Eu quis ficar no nosso lugar. Casa. Isso. Mara, se você pudesse dizer hoje para as pessoas, né, que passaram pela situação, né, tanto da Covid, que nós hoje temos vários casos, né, de enlutados, né, assim como nós, né, eu também passei por essa situação, você também passou, muitas pessoas, né, e pessoas que estão vivenciando outras situações por outros motivos, né, de falecimento de um ente querido. O que você pode deixar de mensagem para essas pessoas, né, de como você se encontra hoje, para dar um pouquinho de força, de acalento? Fé, muita fé. O que me manteve de pé foi o joelho dobrado. Muita fé. Não é fácil. E um conselho que eu dou para quem está aqui, tem todas as pessoas que ama, é que vive intensamente. Ame hoje, abraça hoje, cuida hoje, porque a vida passa rápido demais. Passa como um sopro, né? E o remorso, eu acho que é o pior sentimento que um homem pode sentir. O remorso, ele é terrível. A consciência tranquila ameniza a dor. Ameniza a dor. Você vai ter coisas boas para lembrar. Quando a saudade vier, que ela vier apertada, lembrar que viveu bem. Isso é importante. Lembrar todas as histórias, todas as coisas bonitas que viveu com essa pessoa, né? Exatamente. Então isso é maravilhoso. E assim, quando eu paro para pensar em força, em fé, em resiliência, é só ela que me vem à cabeça. Eu falo assim, que tudo de melhor que tinha um ser humano. Foi uma experiência de vida. E assim, Deus, ele empresta as pessoas pra gente por um tempo. Sabe? Ele não te dá, ele te empresta. O seu filho não é seu, o seu pai não é seu. E o tempo que eu tive para viver com ela foram 38 anos e foram bem vividos. Foram assim, 38 anos de muito amor, de muita história. E assim, e quando eu paro para pensar em bondade, em amor, em comunhão, em fé, o que vem na minha cabeça é a vovó e o vovô. Eu falo assim, eu tive o melhor pai e a melhor mãe que alguém pode ter. Se fosse para eu nascer hoje, se fosse, Mara, hoje você vai nascer. Como que você quer que seja? Eu queria exatamente igual. Inclusive a dor que eu vivi. Os 19 dias do vovô e os 22 dias da vovó doente, e a gente passando por aquilo, eu vejo como um período que Deus permitiu que acontecesse para eu aceitar a partida deles. Por quê? Se eles simplesmente deitassem para dormir e não amanhecessem vivos, eu não aceitaria. Porque tanto a vovó como o vovô, eles eram pessoas assim, independentes, assim, muito saudáveis. Eu não aceitaria a morte. Entendeu? Você foi sendo preparada. Deus me preparou, Deus me permitiu viver aquele espaço de tempo de sofrimento para poder amadurecer o que viria depois. Então, fala assim, que em todo tempo eu pude sentir o cuidado de Deus.
Que bacana. Mara, é uma história lindíssima. Claro, né? Tem todo um sofrimento, mas tem todo um aprendizado, né? E eu tenho certeza que as pessoas que estiverem ouvindo vão se apoiar na sua fé, na sua força, né? Em toda essa vivência que você teve. E eu agradeço muito, 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 muito você ter aceitado esse convite de vir aqui hoje. Tenho certeza que vai acalentar, vai chegar no coração de quem precisa. Então, assim, obrigada. Te dar um abraço. Fiquei muito feliz de te conhecer. Gente, obrigada. E Mara, venha sempre quando quiser. Adorei te conhecer. Foi um prazer estar aqui e passar um pouquinho da minha dor para as pessoas. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já fico feliz. E com certeza vai ajudar muitas pessoas. Pessoal, olha, um beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.